Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Shoa E eu sou Juliane Shoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Então sejam todos bem-vindos, mais um Paz na Palavra, e agora a Juliane tem um recado para vocês que estão aqui conosco. Quero dizer para todas as femininas que estão nos acompanhando nesse estudo que na próxima terça-feira, às 20 horas, nós teremos uma vigília de gratidão por esse propósito que todas nós vivenciamos ao longo de dezembro de 2020. Então, nessa terça, às 20 horas, na Paz, estaremos fazendo uma vigília presencial. E também um recado para todos que estão nos acompanhando, que possam se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, acompanhar todos os vídeos, desse estudo e também compartilhar e comentar, né, Miguel? Isso. Quanto mais você divulga, mais pessoas podem ser beneficiadas com o estudo bíblico que você vai compartilhar. Nós estamos numa temporada sobre discipulado, temas relativos ao discipulado. E hoje nós vamos trabalhar o estudo número 8, é o 8º estudo que nós estamos aqui, e vamos falar sobre santificação. Para isso nós vamos ler uma pequena porção da Palavra de Deus. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer a leitura de maneira excepcional na NVT. Acompanhe comigo, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. A Palavra de Deus diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Versículo 8. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras não desobedece o ensinamento humano, mas rejeita a Deus e que lhes dá o seu Espírito Santo. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por esse local, pela tua paz que reina aqui nesse local. E nos dê um estudo, Senhor, nos dê inspiração, ilumina o nosso ser, para que possamos entender melhor a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje é santidade. Vamos trabalhar um pouco sobre vida em santificação. Porque existem muitas ideias, gente. Muitas pessoas têm muitas ideias sobre o que é a vida cristã de acordo com a palavra de Deus. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Esse texto que a gente acabou de ler, Tessalonicenses, trabalha essa área da nossa vida. Santidade, santificação. E também existem muitos equívocos. A gente tem lidado com muitos equívocos que vão deformando, às vezes, o cristianismo ou a fé cristã. Quando se trata de santificação, tem muita gente falando muita coisa que na realidade precisa ser esclarecido. Paulo escreve para as igrejas, ele fala muito sobre isso. Aqui aos Tessalonicenses, ele falou muito claro, ele chama todos de santos. A ideia de santo no Novo Testamento é a ideia de limpeza. A origem da palavra é a mesma de higiene. No Antigo Testamento é de separação. As duas coisas devem funcionar para nós. Então vamos entender santificação não como um mito ou como uma utopia ou como algo inalcançável, mas sim como algo real. Vamos refletir hoje sobre esse processo na vida do cristão, porque é um processo. Não é um ponto, não é um momento. Eu estou santificado agora. Não, não é assim. É diferente da conversão, que a gente Da tem conversão. aquele encontro, aquele novo nascimento. E aí, então, inicia-se o processo de santificação. Isso. A santificação é um processo que veja aqui, Romanos 8:36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte
o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Somos entregues constantemente. Cada dia morremos um pouco para nós e vivemos um pouco mais para Deus. Amém. Isso é o processo de santificação. Amém. A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é verdade? Isso. Veja bem, existem três maneiras, pelo menos três maneiras, três meios para que isso aconteça, que esse processo aconteça na nossa vida. Nós temos, em primeiro lugar, o sangue de Cristo. A morte que é de Cristo é o que nos resgata. Veja Hebreus 13, o que é que ele vai dizer. Por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Para santificar o povo pelo seu sangue, sofreu. Significa que Jesus sofreu por nós para que a santificação possa acontecer na nossa vida. Então, não podemos tirar o sangue de Cristo desse contexto. A morte de Jesus, ela faz parte da santificação. Qual é o próximo? Só complementando como diz, né? Que se esse sangue nos lavar, nós seremos mais alvos que a neve, né? Mais alvos que a neve. A ideia de pureza. Mais uma vez, Novo Testamento. Alvo como a neve, puro. Se esse sangue nos lavar. Essa é a ideia da santificação. Mas a morte de Cristo é o primeiro passo. Amém. O segundo, que a gente tem que entender, que é outro meio, é o Espírito Santo, que nos capacita. Você, nem eu, nem ninguém vai conseguir uma vida santa diante de Deus por si mesmo, pelo seu braço, pela sua capacidade, pela sua força. Impossível. 1 Coríntios 6,11. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Amém. O segundo meio é esse, é a capacitação pelo Espírito Santo. Significa que você quer ser santo diante de Deus, santa, quer ter uma vida de santificação, tem a vida de intimidade com o Espírito de Deus. Porque não é Ele que vai lhe direcionar, não é Ele que vai lhe orientar, não é Ele que está ao nosso lado, nos orientando, nos conduzindo. É a santificação, é o processo de santificação. Deixar Espírito o agir, Santo, né, o agir do Espírito em nossa Porque ele vida. que convence de todo o pecado. Então, se você quer andar em santidade, ele vai incomodar, né? Quando a gente dá um passo fora disso, ele incomoda, nos chama ao arrependimento e somos lavados novamente. Isso. Porque, como diz a palavra, quem faz a obra é o próprio Deus. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Então, não somos nós, mas nós buscamos isso no Senhor e Ele age em nós. Muito bem. Mais uma vez, santificação é um processo que tem que passar pelo sangue de Cristo, tem que passar pelo sangue de Cristo, tem que ter a presença do Espírito Santo, porque sem ela não conseguimos. Eu vejo muita gente tentando ter uma vida santa, mas eu vou conseguir, é força de vontade. Não, não é força de vontade. Associada à força de vontade, tem que ter a vontade de Deus, o processo com a presença do Espírito Santo. Amém. E o terceiro meio de santificação, além da morte de Cristo, do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Coisa linda. Porque por ela é que há geração de vida em nós. Por ela é que há geração de vida cristã. Por ela é que há o caminho a seguir. Por ela é que nós somos santificados. Você quer ler 1 Pedro 1,23, Ju? Sim, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Nós renascemos pela palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus é fundamental. Mais uma vez, não é pelo seu braço, não é pela sua vontade, mas coloque a palavra de Deus, leitura da palavra, que vai lhe dizer para onde ir. E para onde você vai? Para onde a palavra lhe mandar vai ser o lugar onde a sua vida vai ser santa e irrepreensível. Entendeu por quê? Muito bem. Amém. Então, o alvo da santificação, através desses meios, que não há outros, são esses meios que nos levam. Morte de Cristo, Espírito Santo, palavra de Deus. Morte de Cristo, Espírito Santo, palavra de Deus. Ninguém vai esquecer mais. Agora, tem algumas ideias erradas, gente, que a gente quer compartilhar aqui. Essas ideias erradas, equivocadas, que causam problemas. Quer ver um dos problemas que causa?
é o legalismo. O legalismo, gente, a gente se torna, pessoas que se tornam vigias do mundo, sentinela da vida dos outros. Isso não pode. Essa vida de santificação é minha, eu e Deus. Então eu não posso estar agora com leis e normas, porque Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele falou sobre liberdade, porque os Gálatas estavam muito legalistas. Tanto que a carta aos Gálatas é chamada da carta da liberdade. Carta da liberdade. Fomos libertos dessa lei. Agora vivemos pelo Espírito que nos conduz à santidade. Então, sem essa de legalismo, de leis, somente por causa da norma. Às vezes é muito fácil cumprir uma norma. Às vezes não é tão fácil viver o propósito de Deus. Cumprir uma norma, muitas pessoas cumprem. Mas nem sempre conseguimos viver o propósito de Deus dentro da nossa vida. Essa santificação. E se você vigiar a própria vida, não vai sobrar muito tempo para vigiar a vida dos outros, não, né? Se você cuidar da sua... Como então, Jesus falou, né? Cuide da trave no seu olho, né? Antes de olhar para o cisco no olho do irmão. Isso. E fundamental isso aí. Então, o legalismo, gente, não é conosco. Sabe um outro equívoco? É que tem pessoas que o processo de santificação vai erradicar o pecado. É um outro... E não vai. Vai. Porque a ideia que o pecado vai desaparecer de nós não é verdadeira. A Bíblia diz, Romanos, que todos pecaram. Todos pecaram, todos nós estamos destituídos. Pela misericórdia de Deus nós chegamos. Mesmo entendendo que nós morremos para Ele, Ele ainda não morreu para nós, Ele nos assedia, o pecado não morreu para nós, o pecado nos assedia. Você morreu para o pecado, mas Ele não morreu para você não. O que é que Pedro diz? Que o inimigo está ao derredor, tentando nos estragar. Então cuidado, mantenha-se firme, mas não imagine que você... Sabe por quê? Quando você tem esse negócio de erradicar o pecado, aí quando você erra, quando você peca, porque o pecado tem várias coisas que são pecado, né? Uma palavra, um pensamento, uma ideia, um ato. Aí que você comete, você vai dizer, meu Deus, eu não tenho jeito mesmo. Não, tem jeito sim. Tropeça aqui, cai acolá e depressa levanta e começa a cantar. Era assim o corinho que a gente cantava antigamente lá nos encontros de jovens. Olha o que Romanos 7,15 diz. Pois o que faço não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Quem diz isso? Paulo. O gigante. Está dizendo que ele erra. Paulo aos Filipenses diz o quê? Sigo para o alvo, não que eu já tenha alcançado. Então, é uma ideia equivocada. Um outro equívoco que acontece na área da santidade é o que a gente chama de asceticismo. O que é asceticismo? Ceticismo é a pessoa que não crê em nada. Asceticismo é a pessoa que crê em tudo. Crê em tudo. É o que espiritualiza tudo. Tudo. Meu sorvete caiu, todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus. Não, não é isso. Purificação da carne, subjugando-a. Que você vê por aí, às vezes, alguns ritos, algumas penitências, o povo tirando sangue das costas. Isso é asceticismo. Os ascetas são essas pessoas. A pessoa vai buscar a santificação por meio de privação, por meio de sofrimento. Eu não vou para a praia não para poder me santificar. Não, não é isso. Isso é um equívoco. A ideia, isso é do helenismo. Que toda matéria é má e que o corpo é mau, então a gente não deve valorizar nada do corpo. É uma tentativa de matar o eu, mas não consegue matando assim. Você não vai poder. Isso é obra do Espírito Santo, como a gente já acabou de falar aqui. Como é que eu vivo a santificação, Júlio? Como é que eu vivo essa santificação? O que é que eu posso falar para quem quer viver em santificação? Anota aí no seu bloquinho. Primeiro, você não vai viver mais para o pecado. Não é não pecar, gente. É não viver para o pecado. A gente morreu para ele. Romanos 6,2 diz isso. Não encontramos mais prazer na prazer realidade, naquilo. No pecado, nem estamos anestesiados à prática do pecado. Porque a gente não pode servir a dois senhores, não é verdade? Eu não vivo mais para o pecado. Isso aí está em Mateus 6,24. Você não pode servir a dois senhores. Lá em 1 Coríntios 15,3, diz que a gente rompeu com o pecado e a gente anda numa novidade de vida.
Amém. A gente rompeu, mas não significa que ele não está lá. Ele está lá. Só que nós não vivemos mais em função dele. Ok? Uma outra coisa para viver em santificação. Vá na contramão da história. Por que isso, Miguel? O que você acha, Ju? Como diz lá em Romanos, Romanos né? Eu 12. adoro isso, que o evangelho contra a cultura, né, minha gente? Contra a cultura do mundo. A gente segue muitas vezes assim numa onda, né? Aquele efeito manada. Todo mundo está dizendo que é certo, para todo mundo é normal, para todo mundo não tem nada a ver, é besteira. Será? Né? Romanos diz para a gente não se amoldar aos padrões do mundo. Romanos 12, de 1 a 2. É estar no mundo, Exato. você está na rua, você está no trabalho, você está na sua vida, mas você não anda no pensamento desse século. Entendeu? Isso. É assim. Amém. João 17,15. Jesus, orando por nós, disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Amém. Não é sair do mundo, mas é guardar do mal. Se guarde do mal, mas no mundo, porque nós estamos aqui para ser sal na terra, sal dessa terra. Quer ver o exemplo do navio? O navio está na água, mas a água não está no navio. Está na água, ok? Seja o navio no mundo de água. Quer ver outra dica? Vida permanente de unidade, de união com Cristo. Olha aqui. Andar com ele, andar como ele andou. Vou dar alguns versículos bíblicos para você checar aí depois. Atos 10, 38. 10, 38. Andar como ele andou. Viver como ele viveu. 1 Pedro Pedro. 2, 21. Amar como ele amou. João 15, 13. Servir como ele serviu. Marcos 10, 45. É união permanente com Cristo. É buscar ser a imagem de Cristo. Que lindo, né? Ok? Isso vai ajudar você na santificação. Amém. Quer mais uma dica? E última? Viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus. Da sua graça, da sua ajuda, da sua misericórdia. João 15, 5. Gente, a Bíblia diz lá em João 15 que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Nós estamos enxertados nessa videira. Ele dá a seiva. Ele produz a seiva. E nós recebemos essa seiva porque somos os ramos. E vamos dar fruto, porque o fruto dá através do ramo. Através de mim vem fruto. Contra frutos não há argumento. Quer ver uma coisa triste? É uma árvore que não dá fruto. É verdade. Vou apontar aqui. Tá vendo essa árvore aqui? Isso é um cajueiro. Isso aqui, ó. Esse cajueiro está aí há muitos anos. Muito bonito, aparentemente. Mas os frutos dele não prestam. Todo ano eu espero que ele ponha um caju interessante, mas não vem. Tem uns cajuzinhos mirrados assim. Então é triste, né? Uma árvore tão bonita que não dá fruto. Frutifique. E você só frutifica num processo de santificação, porque você vai viver. Porque o que é santificação? Viver o propósito de Deus. Né? Viver o propósito de Deus. Nada mais do que isso. Agora, esse ponto de dependência é o ponto, acho que um dos mais relevantes que a gente pode ter, porque o pecado original foi independência, né? Então, dependência é justamente o contrário. E, gente, quando a gente vai caminhando em santidade com o Senhor, é um processo gradativo e é um processo de crescimento, porque na vida cristã a gente não está estagnado, não é verdade, amor? Então, se a gente está dando fruto, a gente está crescendo, isso é uma constante, né? Se você não cresceu, você parou ou você regrediu. Então, você tem que buscar sempre crescer. Mas o que é que acontece às vezes? Alguns cristãos vão crescendo na espiritualidade e aí vai voltar para o primeiro erro da arrogância espiritual, da questão do legalismo. Aí começa a olhar para o outro que caiu de repente, onde você não cai mais, e fica ali, ó, só julgando. Mas tu viu o que fulano fez, o que cicrano fez, o que fulana fez. E aí você começa a se achar com aquela autoridade, sabe, de quê? E aí você se esquece que, na realidade, se Deus retirar a graça que Ele jogou sobre a sua vida, você vai voltar a pecar tudo de novo. Isso. Tudo de novo. Gente, é por isso que é uma obra do Espírito Santo. A gente busca, a gente se quebranta, a gente deixa o agir do Espírito Santo, a gente aceita, né, a educação do nosso Pai. Mas quando Ele começa a nos fazer realmente caminhar, né, pecando menos, crescendo mais, e a gente começar a acreditar que estamos fazendo isso porque somos aqueles que são realizadores dessa obra,
aí a gente já está pecando de novo. E é o maior pecado, porque é o pecado da independência. Gente, toda boa dádiva vem do Senhor, né? Olha, Não quando esqueça você... da dependência. Não se preocupe com ninguém, não. Você, na sua vida, traga para você isso. Isso. Faça um jejum de eu fiz. Passe um mês sem dizer eu fiz, eu faço, eu sou. Assim, nós somos, eu e o Senhor somos. O Senhor me ajudou a ser, Amém. o Senhor me ajudou a fazer, para ganhar esse hábito de entender que tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu tu damos. Gálatas vai falar de produção de fruto pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Não deixe de gravar isso. Isso. Então, gente, santidade não é simples. É isso. Vou contar uma história aqui. Uma vez eu fui pregar na igreja sobre santidade. E eu levei um quadro bem grande, botei na frente do púlpito, assim, coberto com um pano. E na hora que eu fui, todo mundo ficou curioso para saber o que era aquele quadro lá. Aí na hora que eu tirei, foi quando eu disse, você sabe quem são os santos? Aí eu tirei, era um espelho. Os santos somos nós. Amém. Povo de Deus. Não somos perfeitos, mas somos santos. Santificados em Cristo, como vimos aqui hoje. É lindo. Então a santidade é a marca da vida de um cristão. O Senhor repudia, gente, pompa. Pompa de muita pompa e pouca vivência de santidade. Não. O Senhor repudia formalidade. Às vezes você vê um culto, uma reunião, uma pessoa muito formal, mas às vezes a vida dessas pessoas não representam a formalidade santidade, hipócrita, né? né? Hipócrita, é. A diferença de formalidade e reverência. Reverência é uma coisa sincera. Formalidade é a formalidade. É. Quer ver mais? Dupla personalidade. Aqui eu sou santo, ali eu não sou. Aqui eu sou, ali eu não sou. Aqui eu expresso uma maneira de ser, ali outra. Não. Isso é hipocrisia, né? A gente não quer viver isso. Santidade é um antídoto contra tudo isso. Você quando vive uma vida de santidade, você repele isso naturalmente na sua vida. Então quando a gente assume que não conseguimos fazer, ele vem. Ele vem e nos ajuda. Porque mostra a nossa dependência Exatamente. dele, não é isso? Humildade. Né? E, mozinho, acho que só para fechar, um ponto importante é isso, é a gente crer que Deus age, né? Por mais que a gente tenha tido erros, por mais que você olhe assim, poxa, mas eu já estou há tanto tempo na igreja e eu errei aqui agora, isso de novo, uma coisa, digamos, que eu estava tantos anos sem praticar. Não desista de caminhar com o Senhor. Por causa disso, Ele está de braço aberto para perdoar novamente, para lavar de novo com o sangue de Jesus, sabe? Amém. Só basta que a gente se quebrante e se arrependa, né? E não deixe ninguém acusar você do seu passado. Não deixe, porque Deus, quando Ele vê o seu arrependimento, Ele mesmo não lhe acusa mais. Amém. Josué, diante do grande desafio da vida dele, recebeu do Senhor a seguinte palavra: santificai-vos e amanhã farei maravilhas no vosso meio. Aleluia. Ali eles entraram na terra prometida, ali começou mais um capítulo fantástico da história do povo de Deus. Lindo. Ali vai começar, aqui vai começar mais um capítulo fantástico da história na sua vida. Santifique-se e amanhã o Senhor fará maravilhas no seu meio. Amém. Bom estar com vocês de novo, no Paz na Palavra. Sua bênção. E que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus hoje e eternamente. Amém. Amém.